Israel, conforme o livro de Romanos, capítulo de número 9, eu destaquei aqui, Israel, ele foi substituído pela igreja, tá? Mas, pastor Carlos, sem interpelar, o senhor crê na teologia da substituição, que a igreja substitui a Israel? O senhor, como dispensacionalista, o senhor vai afirmar isso aqui, pastor Carlos? Acredito que dentro desse contexto da interpretação, olha o que diz o capítulo 10, versículo 16 a 21, que Deus, devido à desobediência e o endurecimento do coração de Israel, levantou um povo que não era o seu povo, para assumir o lugar de Israel, para que esse se tornasse o seu povo, e que o remanescente de Israel, capítulo 11, versículo 22, se tornaria a igreja e por isso seria salvo. Então Paulo fala, ainda há uma esperança para Israel, porque a esperança de Israel está nos remanescentes. Na conversão, né? Na conversão desses remanescentes a Cristo. Agora, olha só o que a Bíblia diz sobre Israel, pastor. Sim. A Bíblia diz que Deus era casado com Israel. Deus era casado com Israel, capítulo 24 de Isaías, e que Deus divorciou-se de Israel. Israel não faz mais parte do plano de Deus, é o que está dizendo aqui o capítulo 24 de Isaías. Então, quando Jesus vem, ele estabelece um novo decreto, o decreto da graça. E com a graça vem a igreja. A igreja se torna a menina dos olhos de Deus. Paulo disse em Gálatas capítulo 5 que a igreja é o Israel de Deus. A igreja é o Israel de Deus. Então eu entendo nesse contexto que pela rejeição de Israel por Deus, a igreja se torna um personagem principal no Novo Testamento. E aí, quando você vai para o Apocalipse, que é o livro mais importante para nós nos dias de hoje, pastor César, você encontra quem? A noiva. E quem é essa noiva? A igreja. Então não tenho como descontextualizar a igreja de Mateus capítulo 25, porque se eu descontextualizo isto, eu tiro a igreja como um personagem principal no texto, eu tiro a igreja como o principal objetivo de Cristo. Primeiro, porque os 5 sermãos de Cristo em Mateus, capítulo 6, capítulo 13, capítulo 18, capítulo 22, capítulo 24, que é uma continuidade aqui do capítulo 25, eu encontro Jesus falando com a igreja, né? Há um argumento de que a igreja não existia e por essa razão Jesus não tinha como se referir à igreja. Então eu tenho que pegar o capítulo 16, versículo 18 e rasgar, porque Jesus falou, as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Então ele já se referia a uma igreja que ele tinha estabelecido. Então eu não encontro, pastor, eu tento, mas eu não encontro respaldo para elementos para comprovar que Israel está inserido nesse contexto, visto que Israel foi rejeitado por Deus, conforme o capítulo 4, versículo de número 17 e 18 do livro de Romanos, que se o senhor quiser, eu também posso ler para o senhor e para os irmãos, para os ouvintes. Fica à vontade. Então, deixa eu ler. Você conhece o texto, né? Sim. Você precisa que ele leia? Não, então vamos lá. Então vamos lá. Pastor, meu querido pastor Carlos, fiquei preocupado, o senhor um dispensacionalista, dizer aí que a igreja substitui Israel. Nós não temos isso no Novo Testamento, pastor Carlos, tá? O senhor citou aí Romanos capítulo 11, olha o que diz Romanos capítulo 11, 28. Né? Aliás, Israel é a única nação do mundo que tem um passado, um presente e um futuro. No passado, a eleição, capítulo 9. No presente, a rejeição, o capítulo 10. E no futuro, a restauração, capítulo 11. Olha o que diz Romanos 11, 28. Quanto ao evangelho, eles são inimigos por vossa causa. Abre-se um parênteses na história. Quanto, porém, à eleição... Note bem, Israel é um povo eleito, gente. Que eleição é essa que Paulo está falando aqui? É a eleição de um propósito soberano de Deus de cumprir as profecias messiânicas. Ezequiel capítulo 37, Isaías capítulo 2, Isaías capítulo 11. Israel nunca teve posse da terra. Pastor Marcelo, quantos povos nós temos? Em Cristo nós temos um só povo. Mas é inegável que Deus tem um propósito soberano para a nação de Israel. Outro texto aqui, não vamos fugir do debate que o querido pastor Carlos usou,
que não é Gálatas 5, mas é Gálatas 6, não é isso? Gálatas 6:16, não é isso? 6:16, desculpe. Exatamente. E todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles. Quem são eles aqui? E sobre o Israel de Deus. O contexto, esse é um dos versículos mais mal interpretados do Novo Testamento. Porque pega o Israel de Deus como se fosse a igreja. Não! Paulo está dizendo aqui, ó. Vamos ler a Bíblia e vamos deixar ela se explicar a si próprio. Todos quantos andarem em conformidade com essa regra, paz e misericórdia sejam sobre eles. Eles quem? Os goim, os gentios. E essa conjunção adversativa que liga uma ideia a outra. Está falando de outro povo aqui. E sobre o Israel de Deus. Quem é o Israel de Deus na carta de Paulo aos Gálatas? São os que estão em Cristo. São aqueles que deixaram... Que é a igreja, né? Não, veja bem, ele está falando de duas pessoas aqui, isso é claro no texto. O problema, pastor Carlos, é a gente querer colocar Israel com eles aqui. Paulo está dizendo, graça, paz e misericórdia sobre eles e o Israel de Deus. Paulo está dizendo assim, que o verdadeiro Israel de Deus, pastor César, não é aquele que tem a circuncisão no órgão masculino genital. O verdadeiro Israel de Deus é aquele que tem a circuncisão no coração, para os judeus. Porque a carta de mas Paulo... aí no caso em Cristo. Exatamente. Então a igreja. É a igreja. Sobre eles, olha aqui, sobre eles e sobre o Israel de Deus. Então, para mim, esse texto aqui está falando do Israel de Deus, não no sentido de unificação. Então, mas para todos os ouvintes entenderem, pastor Marcelo, o senhor é muito bom na sua explicação. E claro, glória a Deus por isso. Para as pessoas entenderem, o Israel de Deus... É composto de gentios e judeus. Tá. Isso não é a igreja? Sim. Porque se Exatamente. é a igreja, é esse povo aí. Não, o meu problema não é isso, pastor César. Eu não estou aqui advogando que Deus tem dois Vários povos, vários povos. Não, em Cristo nós somos um, pastor César. Isso é inegável. Paulo diz que... De ambos os povos fez isso, quebrou em Cristo, a parede exatamente, da quis separação, convergir tal. tudo Tem nele. um povo de Deus que são salvos. Isso, vamos chamar assim. ok, não tem nenhum problema. O problema é dizer que a igreja substitui Israel, quando nós não vemos isso, pastor César. Há um parênteses na história. Deus está tratando com a igreja agora, não é? Porque Israel fracassou na sua missão de ser luz para os povos, de ser luz para as nações. Deus, então, enxertou nós aonde? Na oliveira. E quem é a oliveira, pastor César? Não é Israel. Tá certo, pastor Sim, Carlos. e aí substituir. A igreja se tornou a protagonista principal no Novo Testamento. Olha o que diz o texto de Romanos 10:16 em diante. Mas nem todos deram ouvidos ao evangelho, pois Isaías diz, isso se referindo a Israel, tá? Sim. Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Logo, a fé pelo ouvir e o ouvir a palavra de Cristo. Muito bom. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, porque por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins da terra. Mas perguntou ainda, porventura Israel não ouviu? Olha só o que Paulo está dizendo. Paulo, viu? O grande doutor Paulo, um judeu, por sinal, da tribo de Benjamim. Primeiro diz Moisés, eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, com um povo insensato, vos provocarei a ira. E Isaías ousou dizer, fui achado pelos que não me buscavam, manifestei-me aos que por mim não perguntavam. Mas com relação a Israel, o que digo? Todo dia estendi minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. O que o texto está dizendo? Está claro que Deus torna a igreja protagonista no Novo Testamento, pastor. Então, ainda que o livro de Mateus tenha sido escrito para os judeus, como nós sabemos, eu concordo com o senhor. Sim. Nesse ponto de vista, a parábola... Ainda bem. A parábola não tinha como objetivo Israel, não esse Israel, o Israel caído, o Israel que desviou, o Israel que negou a Cristo, o Israel que crucificou a Cristo. Não, tinha por objetivo o Israel de Deus, a igreja, e nós podemos ver isso.